Olá, amigos. Eu quero, com esse vídeo de hoje, dar continuidade, complementar algumas informações que foram dadas através da conversa que tive com o Alexandre Moreira e trazer para nosso convívio, para interagir com ele, o Fernando Cariello. Fernando Cariello trabalhava com o Alexandre Moreira e estava responsável pela parte de treinamento do pessoal. Fator fundamental no processo de resultados obtidos através das pessoas, né? Principalmente a mão de obra local, a mão de obra angolana. O Fernando fez um trabalho belíssimo, vocês vão conhecer pequenos detalhes do dia a dia do Fernando, as dificuldades com que ele vivenciou, os desafios que ele venceu, para que vocês possam perceber o nível de detalhe em que nós chegamos para que o resultado através das pessoas fosse possível. Espero que gostem desse bate-papo com o Fernando Cariello. Se gostarem, não esqueçam de dar um likezinho. E se não se inscreveram no canal ainda, por favor, façam. Muito obrigado. Vamos lá, então. Até já. Olá, amigos. Nós vamos hoje começar um vídeo com o amigo Fernando Cariello. Fernando foi mais um daqueles que lá esteve no projeto do Zamba, vencendo aí os nossos desafios, ajudando de forma diferenciada a criar as condições para que a gente pudesse arrancar, principalmente com a mão de obra local, onde uma das funções do Fernando era exatamente implementar o processo de treinamento de pessoal, principalmente pessoal nacional. Essa era a primeira função, mas eu vou depois deixá-lo falar sobre as outras funções que ele teve e as outras contribuições que ele fez ao projeto do Zamba. Fernando Cariello, quando esteve lá, era o nosso mascote, era o mais jovem da equipe, né? Ele hoje é um senhor, mas naquela época era um jovem de 24 anos de idade, extremamente inteligente, formado em letras, olha só. Ele era formado em letras e foi para o Zamba. Depois eu vou pedir ele para contar como é que ele chegou lá, porque como é que alguém formado em letras vai para um projeto de mineração no meio de Angola. Mas isso eu deixo ele falar. Eu sei um pouquinho da história, mas deixa ele contar a história para nós. Bom, então, o Fernando, ele chegou lá junto com o Alexandre Moreira, que eu já o entrevistei recentemente, vocês já viram a conversa com o Alexandre, e o Alexandre levou para fazer esse trabalho. E ficou lá até o final do projeto e fez realmente um trabalho bastante interessante, e que nós vamos conhecer em alguns detalhes dessa participação do Fernando no projeto. Antes de começar a conversa, vou deixar o microfone aberto aqui para o Fernando, para ele só cumprimentar a todos e a gente poder iniciar. Fernando, está com você. Obrigado, Naim. Bom, primeiro, obrigado por ter me convidado para contar mais um pouco das nossas histórias. Nós contamos várias vezes, né? Contar histórias é o que a gente mais gosta de fazer, né? E espero que as pessoas que estejam escutando essa nossa conversa tenham alguma perspectiva de que nós não estamos aqui só para promover o que nós fizemos, mas para deixar um legado, um conhecimento acumulado que hoje é muito difícil de conseguir, que é um conhecimento direto, não um conhecimento através da internet. Apesar de a gente estar deixando o conhecimento de internet, o que nós fizemos foi ali ao vivo, né? Sem internet na época, né? Na unha, no sangue, na coragem, na vontade, no desejo de fazer as coisas direito, né? Não era para aparecer para o Instagram nem para ficar no YouTube. Então, apesar de hoje estar no YouTube, né, isso é o reflexo de uma história que aconteceu de verdade. E por isso que eu acho tão interessante essas conversas que o Naim está promovendo. Obrigado, Naim, pela oportunidade. Beleza, Fernando, é isso mesmo. Então, era uma outra época, né, Fernando, onde essas facilidades que nós temos hoje, lá, eu até contei recentemente num vídeo que o que tinha mais moderno lá, principalmente na fase inicial, era o Telex, né? Não tinha coisa mais retrógrada do que isso, mas era o Telex. Lembra disso que o Telex era a nossa ferramenta. Depois evoluímos muito para o Inmarsat, né? Mas estava longe de ser aquilo que hoje está disponível aí no mercado para todos nós. O que estamos fazendo exatamente agora, foi o que você fez referência, é gravar um vídeo. Você está nos Estados Unidos, eu estou aqui no Rio de Janeiro, e estamos aqui gravando uma conversa para ser divulgada aí em vários lugares do mundo, né?
Fernando, conta para nós aí, para nós iniciarmos a nossa conversa, o que você faz agora? Só para posicionar o pessoal. Qual é a sua função, a sua vida nesse momento? Hoje eu sou sócio de uma empresa que faz soft landing para empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Soft landing significa a gente ajuda uma empresa estrangeira a entrar no mercado americano, fazendo a administração, a parte de administração e finanças da empresa para que a empresa possa vender nos Estados Unidos. Nós só trabalhamos com empresas de tecnologia. Nós fazemos a parte de trazer a empresa para cá, abrir a empresa, ajudar a empresa a crescer. Tem uma parte de mercado que a gente faz também, de entendimento como funciona o mercado, que a gente chama de aceleração de negócios. Tá? E nós temos hoje alguns investimentos, algumas empresas. Tecnologia não é nada multimilionário, mas hoje nós temos umas 15 empresas que a gente co-investe com outros investidores que esperam um dia virar as próximas Amazons e Googles da vida. Perfeito. Vai chegar lá, vai chegar lá. O Fernando já está aí há uns 20 anos, mais ou menos, né? Nos Estados Unidos. São 17 anos, 23 anos nos Estados Unidos. 23 anos, né? Nesse momento você está em Miami? Estou em Miami. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar de Lusamba. Quando é que você... Bom, chegar não. Como é que você chegou lá? Por que você foi para lá? Conta para nós aí. A culpa toda é do Alexandre Moreira, tá? Você já falou com ele, eu vi a conversa, a culpa é dele. Eu fui convidado, eu estava no ano anterior no Equador junto com ele, e fui formado em letras, como você disse, e eu fazia um trabalho de aulas de português para os filhos dos engenheiros que estavam lá no Equador. Era um programa diferente, que até o ano anterior, era de uma escola brasileira lá, e no ano que eu cheguei houve uma mudança no Equador de, ao invés de botar os filhos numa escola brasileira, botavam as crianças numa escola equatoriana com o apoio de português para dar mobilidade ao pai, ao engenheiro que estava lá, porque senão o filho ele não poderia estar lá com os filhos, tá? Então esse era o objetivo. Então fui para lá para dar aula de português para as crianças. E eu fiquei muito amigo do Alexandre e o Alexandre começou a me mostrar como funcionava a empresa, como é que era o Odebrecht. E nós conversávamos muito. E ele um dia me deu o livro da TEL para ler, a Tecnologia Empresarial Odebrecht, e perguntou o que eu achava disso. Eu fiz uma análise do livro. É isso, faz isso. Ele, você não é formado em administração, mas você tem uns conceitos. Você devia trabalhar em empresa e não nesse negócio da aula que você faz aí. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando acabou meu contrato no Equador, eu voltei ao Brasil e fiz um curso de analista de treinamento para ver como funcionava o treinamento em empresa. Porque eu gostei da ideia de trabalhar para empresa e como professor de letras não tinha encaixe. E eu fiz um treinamento. Quando eu estava fazendo esse curso, Alexandre Moreira foi convidado para ir a Lusamba para conhecer, voltou e me ligou de lá, pelo Inmarsat. Fernando, eu preciso de você aqui. Eu falei, aqui onde? Não, eu estou aqui em Angola. Tem um programa de treinamento que encaixa você. Eu falei, treinamento? E mais uma outra coisa, aqui é uma confusão. Tem 19, 20, nosso salário diferente, nem se entende. Nego fala inglês, nego fala português, fala quioco, ninguém sabe nada, ninguém está se entendendo. E naquela época eu falava várias línguas, eu falava 5 línguas ou 6. Hoje eu só falo 3, as outras eu esqueci. E preciso de você aqui, porque ninguém se entende. As comunicações saem em inglês e português. Ninguém do Odebrecht fala inglês, ninguém dos ingleses fala português. Você vai ajudar muito nessa parte de comunicação. Você topa? Eu falei, topo. Não sei o que é não, mas eu vou. E foi assim que eu aceitei o programa, que eu não sabia o que era, para trabalhar num lugar onde eu não conhecia. Eu só conheci o Alexandre Moreira, não conhecia mais ninguém do grupo. E o Josué, da área de materiais, que também tinha estado no Equador, que eu tinha dado aula para os filhos dele. Eram as 2 pessoas que eu conhecia em toda a empresa. Incrível, né, Bruno? E você acabou fazendo o sucesso que fez lá no projeto, que realmente fez. O trabalho do Fernando, vocês vão ver aí no bate-papo, é um trabalho diferenciado. O Fernando é diferenciado, é aquele... Um camarada que fala 5 línguas não pode ser um cara nos padrões normais, ele é diferente, mas não vamos entrar nesse detalhe, né, Fernando? Vamos lá. O desafio. Qual foi o teu principal desafio ao chegar no Zamba? Quando você caiu as malas, bom, alguém te deu um posicionamento daquilo que era o projeto, o Alexandre Moreira com certeza o fez. E aí, qual era o seu grande desafio? Como é que você percebeu isso?
primeira informação que eu tive é que o treinamento não funcionava, não servia para nada, tá? E eu era o chefe do setor do treinamento, e o antigo chefe do setor de treinamento tinha ido embora um mês antes, então não estava sem chefe. Tinham 2 instrutores de treinamento lá, o Moita, que era um cara administrativo, que cuidava da cozinha, dava os treinamentos administrativos, e o Agnello, né, que era o que dava treinamento para máquinas, para equipamentos, tá? E ele era muito bem visto, o Agnello era um cara comunicador, ajudava na área de equipamentos, nos comboios que traziam os equipamentos de Luanda, ele apoiava a logística fazendo isso, tocava violão, era muito, muito agradável, mas que não entregava pessoal treinado. Tá? Ele era muito bom de papo, mas era difícil treinar o pessoal. O modelo de treinamento que a gente tinha lá, que era um modelo que a Odebrecht usava, que era um modelo muito semelhante ao que o Senai usa, né? Até os instrutores de treinamento que a Odebrecht tinha nos outros projetos tinha um trabalho, um apoio muito grande do Senai no Brasil, e isso tinha ido para a Capanda também. Então, era um modelo feito para com mais parte teórica, com mais engajamento, que era realmente para formar uma pessoa para ser um profissional da área, um curso quase técnico, tá? Não era o dia a dia. E esse modelo não funcionou de maneira nenhuma em mineração, por vários motivos. O Alexandre Moreira falou na parte cultural que a pessoa local não estava afeita ao trabalho, não é bem que não estivesse afeito. O modelo de trabalho que era aceito para as pessoas era diferente do modelo de trabalho que a gente tinha. Eles, não sou sociólogo nem antropólogo, mas historicamente aquela região é uma região atrasada em relação à cultura ocidental e foi mantida assim no tempo colonial para facilitar o processo de exploração de diamantes. Tá? É um modelo de exploração imperialista português, era esse, não é detrimental falar sobre isso. Mas era o modelo que tinha da região, que eles estavam acostumados a não fazer nada e receber em troca as riquezas da terra, recebiam as benesses de quem ali estava. Tá? E isso, né, não era o modelo do Odebrecht, não era o modelo do Lusamba. Nós não queríamos dar presentes para eles, queríamos que eles fizessem parte de uma mundial produtiva, um processo de modernização cultural que não se faz em um dia, nem um ano. Tá? Então, isso foi a primeira dificuldade. A segunda dificuldade era que os próprios a liderança de mineração, nós da Odebrecht, nós estávamos na parte de apoio, né? Infraestrutura, logística, etc. Mas a parte de exploração mineira, a equipe Mr. John, né, os ingleses, como a gente chamava na época, não tinham nenhum interesse, nem acreditavam que o treinamento fosse funcionar. A experiência deles como mineradores em África era traz mundial expatriado, explora e vai embora. Não era deixar nenhum legado. E a nossa ideia era ter um legado na região. Nós tínhamos essa missão. O projeto Lusamba não era uma mina do Lusamba, era um projeto de melhorias de toda uma região. E eles não era uma acreditavam condição nisso. contratual também, né, Fernando? Não só a filosofia empresarial, mas era contratual também essa função, né, de dar qualidade ao todo, né? Usar a riqueza local para fazer o crescimento da região. Exato. Os ingleses não acreditavam nisso. E no processo de treinamento, a primeira coisa que você faz é fazer ter um nome bonito, levantamento da cidade de treinamento. E eu cheguei lá, não sabia quem precisa ser, ninguém sabia quem precisa ser treinado. Tá? Tinha quantos precisam de treinamento? Não sei. Que área precisa? Não sei. Era sair treinando gente. Não, calma aí, vamos primeiro saber quem é que precisa ser treinado. Então, fui sair de área em área com uma pranchetinha na mão, com um papelzinho, um formulário, quem precisa ser treinado, quando você precisa, para quando, para equalizar o que eu podia treinar de pessoal local com a contratação de mão de obra, com recrutamento. Tá? As áreas diziam, eu preciso de ter 10 operadores de pá carregadeira em dezembro. Para ter 10 caras em dezembro, eu preciso começar a treinar. Eu tenho que recrutar 20 hoje para começar a treinar, para no final sair 10, para em dezembro estar pronto. Então, esse é um modelo de planejamento de recursos humanos. Se não fizer isso, se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que recrutar pessoas para isso. Né? Tanto que isso era uma coisa que o Alexandre falou por alto, nós tivemos que, como o treinamento não funcionou naquele momento, nós tínhamos que recrutar pessoas ao redor do mundo. Né? Ele notou que nos nossos escritórios de contratação, tanto em Angola quanto no exterior, começamos a contratar gente do mundo inteiro. Filipinos, nepalenses,
sul-africanos, portugueses, brasileiros de várias partes do país foram contratados pela falha de ter mão de obra local. Tá? Eu acho que uma das coisas bonitas que a gente fez, que você fez na logística, de comprar coisas do mundo inteiro, não só através do Brasil, o recrutamento também foi contratar gente no mundo inteiro, não só também no Brasil. É por isso que a gente tinha tantas nacionalidades diferentes, tantas pessoas diferentes. Tá? Essa é talvez uma inovação grande que a Odebrecht fez, a Odebrecht que depois foi lições para outros contratos que a Odebrecht fez no exterior. Tá? Na nossa levantamento desses treinamentos, uma história pitoresca, né, que eu comecei a ir nas áreas, então eu ia na sala do gerente perguntar. O John Buchanan, o John Buchanan, Buchanan? Buchanan era o da segurança, né? Não era o segurança, não, o Buchanan, o da exploração mineira. Paulo Ramos? Não, o Johan era da exploração de metalurgia. Geologia. Era o Mike Buckland. Mike Buckland. O Michael foi na sala dele, o Mike, e ele só falou comigo em inglês. Não tem problema nenhum, filho. Fez pergunta, precisa disso, o que você precisa, tá? Só falou comigo em inglês. Ele falava português, tá? Mas era uma forma de isolar que ele tinha dos brasileiros. Ele falava português com algum sotaque, mas falava bem português, entendia tudo. Né? Só que na reunião que ele fez comigo, eu só fez em inglês. Uma forma de, cara, o que você faz não é importante para mim. Tá? Aí eu fui para a sala do Johan. E Johan olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Né? E ele assim, eu fui para a sala de treinamento, ele disse, pode ir embora, não quero falar com você não. Vocês brasileiros não entendem nada de exploração mineira e vêm aqui dizer como eu tenho que fazer, pode ir embora, não quero falar com você não. Aí eu não saí da sala, falei, Johan, temos um problema, eu preciso fazer meu trabalho e você não está deixando. Aí você disse, você não sabe nada do que eu faço, vai embora. Né? Um jeito direto que ele tinha, né? Aí eu falei, Johan, temos um problema. Eu posso sair daqui, eu vou falar com Alexandre Rocha, que é o meu gerente, que vai falar com o Delmar, que vai falar com você falar comigo. Então não tem solução, eu vou acabar voltando aqui. Vamos diminuir esse processo e me diga o que você precisa só. Aí ele, cara, você não sabe o que eu faço. Então você me explica o que você faz. Ele tinha razão, não entendia nada do que ele fazia. Não tinha a menor ideia do que era exploração mineira, a menor ideia. Aí ele pegou o rádio e chamou o encarregado dele, que estava, quanto tempo você está aqui? Chega em 10 minutos. Aí ele me botou junto com o encarregado dele, leva ele para o campo amanhã e explica o que a gente faz. E eu até contei essa história, está no livro do Luzamba, naquelas histórias que a gente fez, e ele me levou para passar um dia de campo. Às 5h30 da manhã, eu bati no trailer dele, que a gente morava em trailer, entrei na caminhonete que ele tinha, né, e fomos para o campo. Vi o sol amanhecer na estrada, ele está no campo, e ele começou a explicar como funcionava a exploração, retira o material, bota aqui, empilha ali, olha aqui. Né, eu subi no trator D6, ele me explicou como é que funcionava o trator, derrubamos uma árvore. Fiz um trabalho de campo, cheguei às 5 horas da tarde, suado, coberto de poeira, dos pés da cabeça, parei na sala do Johan, com a pranchetinha na mão, agora eu sei o que você faz. Já sei geologia, né? Eu já sei o que você faz. Então, você vai precisar desse tipo de pessoas, as pessoas que você precisa não precisam ser treinadas aqui, mas elas precisam ser. Posso conversar com você sobre isso? Aí ele parou, me olhou assim, tome um banho e volte amanhã às 10 horas. Foi aí que a gente começou a se entender melhor. Tá? Então, o entendimento, a parte mais difícil do processo foi entender como funcionava a operação mineira, né, como funcionava a cabeça das pessoas que operavam a operação mineira e como era a sociedade que a gente tinha em volta para poder trabalhar com isso. É verdade, com certeza que sim. Agora, uma curiosidade, você está falando, agora você disse ainda há pouco que quando você saiu do Equador, voltou para o Brasil, e que você ainda era um homem de letras, né? Você estava fazendo um curso de treinamento, não é isso? Você chegou a terminar o curso ou você terminou o curso no Zamba? Não, eu terminei o curso. Eu terminei o curso de análise de treinamento, tem um certificado. Outro dia, eu até andando nas minhas quadras, achei esse negócio aqui. Curso de análise de treinamento, eu terminei o curso, sim. Eu cheguei lá com o certificado feito. Então, todos nós fomos cobaia para você fazer o treinamento, né? Treinamento prático. Na verdade, todos os modelos de treinamento que me foram ensinados, né, todos falharam no processo de execução no Luzamba, né, e por isso que eu acho que nós obtivemos sucesso, né, eu vou dizer por quê daqui a pouco,
porque a gente mudou o modelo de encontrar as pessoas. Era muito difícil. O treinamento deveria começar com infraestrutura, né? A primeira coisa a fazer e trazia as pessoas de maior dificuldade, de maior necessidade de conhecimento de fora. Tá? Isso era o normal de qualquer. A gente treina o pedreiro, depois mais o carpinteiro, mais um operador de máquina, coisa mais sofisticada, a gente traz de fora, né? E nós não conseguimos, e isso foi uma falha inicial, porque nós não tínhamos interesse da população local em fazer isso. Ninguém queria ser pedreiro, todo mundo queria operar equipamento. Operar equipamento era uma coisa considerada nobre para eles. Fazer casa não era. Então, era muito difícil motivar o pessoal local a ser treinado em profissões que eles não viam com bons olhos e não viam como permanente. Para eles, uma coisa legal, uma coisa diferente, era dirigir um carro, operar uma máquina, era legal. Era uma coisa interessante. Usar o computador era uma coisa interessante. Era motivador para eles. Então, uma coisa que a gente fez foi isso, foi mapear o que a gente conseguia fazer com isso aí. É um status dentro daquela sociedade, né? Exatamente, exatamente. Né? Só com entendimentos, eu li muito sobre a sociologia da região, eu fui lendo, comprei todos os livros que tinha sobre os Chokwe, que tinha de história, eu li todos aqueles livros, né, que ficaram lá quando teve a invasão, mas eu li todos os livros que havia sobre o assunto para entender um pouquinho mais a cabeça da comunidade, para a gente poder para poder fazer um trabalho de integração. Tá? O objetivo sempre era integrar com a comunidade. Ô, Fernando, dentro do conceito, né, de fator crítico, né, é aquilo que inviabiliza aí o seu negócio em última análise, né? E tudo isso que você contou até agora, alguns deles ou algum outro que você não tenha falado, teria sido o fator mais crítico para poder você realmente desenvolver as suas atividades? Olha, se não tivesse o dinheiro que a gente teve, a gente não teria feito nada, tá? A gente realmente tinha o fator crítico que a gente, vamos lá, nós tínhamos uma coisa que atrasou o treinamento foram os recursos que não estavam destinados ao treinamento. Então, o carro destinado ao treinamento estava usando na área de produção. Tá? Se a gente não tiver o compromisso das pessoas, né? O treinamento é uma coisa, formação de pessoal, capacitação, gente é gente. A parte psicológica era muito importante. Então, era importante que todas as pessoas acreditassem que ia funcionar e que o resultado não é 100%, não é máquina. Então, de cada grupo que a gente botava para treinar, a gente tinha que convencer os gerentes das áreas que o trabalho ia ter resultado. Né? O exemplo que eu dou, a gente conseguiu, quando o Agnello, que era o instrutor de equipamentos, né? E ele era uma pessoa ótima, mas ele não entregava o resultado. E, como eu dizia na época, foi dar nó, né? E eu era muito novo, e ninguém acreditava que eu podia ser o líder da área. Eu, com 24 anos, liderando todos muito mais velhos do que eu. E eu tive que mandar o Agnello embora. Tá? Quando ele deu nó, ele não está entregando, não tá, ele está desalinhado, como a gente dizia, e desalinhou, tem que ir embora. E quando eu mandei a Agnello embora, o próprio Delmar veio falar comigo: Fernando, a Agnello é uma pessoa ótima, toca violão, alegra a gente aqui, não é só trabalho que a gente precisa ter aqui. Eu entendo, falei, mas eu entendo, mas ele deu nó, né? E eu preciso que ele entregue, ele não está entregando. Eu vou formar outras pessoas. Tá? E com isso foi um impacto grande. A equipe toda olhou assim: nossa, esse garoto fala grosso. Né? E aí eu consegui montar uma equipe de treinamento com recursos locais. Né? Nós tínhamos 2 operadores de máquina, né, de pá carregador especificamente, um que era um ex-capitão da FAPLA, e o outro que era, esqueci o nome dele, e o outro que a gente promoveu depois que esse capitão fez a formação dele. Então, por que botamos esses 2? Primeiro que eles eram locais, o capitão tinha liderança, tinha respeito da equipe, então, quando ele falava, as pessoas respeitavam o processo dele. O Agnello conquistava pelo coração. Né? E o outro, ele era um processo, ele deu mais metodologia no treinamento que o Agnello estava dando. Técnica, tá? Então, né? tinha mais técnica.
e falava a mesma linguagem deles. Então, nós tínhamos 2 instrutores angolanos de treinamento, coisa que ninguém achou que era possível, para treinar operadores de pá carregadeira, das 966. E isso deu tão resultado, o resultado foi tão factível que no final, isso que já foi em julho, agosto, tinha uma requisição de trazer mão de obra filipina ou brasileira para operador de pá carregadeira, acho que eram 30 pessoas, 50 pessoas para serem recrutadas. E isso não precisou ser feito. Nós utilizamos mão de obra local. Então, um grande sucesso, né, de operador de 966, nós treinamos equipe local para operar os equipamentos, com instrutores locais. Foi uma grande diferença no processo que a gente fez, tá? Então, isso foi uma grande conquista. Fernando, uma das coisas que eu não me canso de falar, e vou falar novamente, é que tudo isso que você está falando, e que os outros amigos que estiveram aqui comigo batendo papo, falaram também, muita coisa foi feita, aí a quantidade de coisa que você já falou que foi feita, num espaço de tempo extremamente pequeno, né? O projeto durou 1 ano e pouco só. E nós fomos capazes, e isso sem falar no processo da produção, que nós chegamos a níveis de produção elevadíssimos, né? E tudo isso em 1 ano somente, praticamente, né? Eu acho que isso foi realmente algo diferenciado, que caracteriza bem o Zamba como um projeto diferente, um case. Porque como é que essa sinergia toda aconteceu num espaço tão curto de tempo, realmente precisa ser estudado, né? Hoje a gente fala, o nome disso hoje é crescimento exponencial. Hoje, realmente, o Zamba teve um crescimento exponencial e uma aquisição de conhecimento exponencial também. Nós partimos de... acho que o grande diferencial do Zamba, né, indo mais para a teoria, é que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Isso, para mim, foi o mais importante. Por isso, nós podemos criar tanto e ser tão diferenciados. Arrojados, né? Ser tão arrojados, né? Nós não aplicamos. O modelo de construção civil não funcionava, o modelo de mineração nós não sabíamos como era. Nós não sabíamos como era. Ô, Fernando, você sabe que eu já fiz também esse comentário. No Zamba, todos os desafios, e não havia nenhuma área que não tivesse um desafio, né? Geologia, metalurgia, exploração, informática, qualquer uma tinha um desafio bastante grande, né? E principalmente por causa do tempo e da necessidade de gerar dinheiro, né? Mas eu não tenho dúvida também que se essa gestão de pessoas não tivesse sido feita de forma tão competente, em última análise, nós não íamos conseguir, sabe? Porque os problemas nessa área de pessoas era tão grande que, se não tivesse sido feito todo o trabalho, aí o trabalho que você acabou de contar, os trabalhos que o Alexandre Moreira contou também, todo esse trabalho de ajuda, de formação, de estruturação da mão de obra local e também a estrangeira, porque nós também nos incluindo como estrangeiros, né? Criar essa harmonia é que foi realmente o valor maior, né? Mais uma vez, existia efetivamente um outro fator, que era o fator da remuneração. Feito, eu concordo, realmente era extremamente atrativo, mas não era somente ele que sustentava toda essa qualidade, né, final que a gente estava dando. Você concorda com esse comentário? Com certeza. O fator desafio, o que atraiu para lá foi o dinheiro, no meu caso, para nós, ganhar dinheiro, e o desafio, a coisa, eu nunca fiz isso antes. Vamos ver como é. Então, muita gente lá tinha esse pensamento, tá? Eu acho que esses foram os que tiveram mais sucesso. Os que aceitaram como desafio tiveram mais sucesso. Você falou na sinergia. Até. Uma outra coisa que estava no meu ombro era o que a gente chamava, Alexandre Moreira chamava de comunicação social. Comunicação era comigo. Tá? Então, tinha 2 aspectos da comunicação. Comunicação e dentro da empresa, o endomarketing, né? E a comunicação para fora com a comunidade, com acionistas, com o pessoal de fora. E isso, antes de nós chegarmos lá, tinha tido uma empresa de consultoria, que tinha a Nova Gestão, você se lembra disso? Que tinha feito um diagnóstico dos gerentes. Essa era uma coisa muito corporativa. Né? E uma coisa de comunidade, que tinha feito programas na comunidade, tinha as visitas às igrejas, tinha as reuniões com os sobas, né? Foi da primeira vez que se escutou, que mapeamos que havia as autoridades tradicionais, conversar com eles, tá? E nós estamos diante de um fator fundamental, né?
O SOBA, estrategicamente, era fundamental ter uma relação e ter a aceitação, principalmente, por parte dele. Sem os SOBAs, sem atrair e ter o relacionamento com os SOBAs, o projeto não teria dado tão certo. Tá? Não tenho dúvida disso. Uma coisa que um fator crítico foi esse. Tá? Então, houve a modificação. Só para interrompendo você um pouquinho, para aqueles que estão assistindo a nossa conversa e não sabem o que é um projeto do Zamba ou essa parte cultural, explicar um pouquinho o que é o SOBA. Explica você que é um homem mais de letras. O SOBA é a autoridade tradicional de cada região. Tá? Então, as diferenças como se fosse mal traduzindo um chefe da tribo, mas ele não tinha uma liderança política, ele tinha uma liderança quase que espiritual em cima das pessoas. Então, você tinha uma pessoa mais velha, um senhor já, um ancião, tá, que tem uma linhagem de tradição, e a função dele era carregar as tradições daquela região, daquela tribo, daquela aldeia, daquela nação, daquela comunidade para as próximas gerações. Tá? A região Choco era uma região matriarcal, tá? Que a família era liderada pela mulher. Isso é uma coisa que as pessoas não lembram disso, mas era quem mandava eram as mulheres. Então, a gente tem um trabalho grande com as mulheres por causa disso. E a autoridade tradicional, o espírito daquela comunidade era o SOBA que representava. Então, a conversar com o SOBA era conversar com uma autoridade quase que espiritual que liderava aquelas pessoas da região. Tá? E que tinha uma influência enorme, né? Enorme. No processo de decisório. Eu não sei se você lembra disso, houve uma epidemia de cólera quando nós estávamos lá. Tá? Começou a morrer muita criança, né, com cólera. E eu fui, na época, conversar com o nosso médico-chefe, o Dr. Sérgio, e, Sérgio, estão morrendo ali, o hospital está lotado, diarreia o tempo todo, e começou a morrer muita gente. Centenas de pessoas morreram com a epidemia de cólera. Aí eu conheci, Sérgio, é só ferver água, né? Ele Então, vamos fazer uma visita aos SOBAs. Fizemos uma visita às comunidades com o apoio do Serviço Social, e o Dr. Sérgio foi de SOBA em SOBA explicando o que era aquela doença e que era só ferver a água que pararia. E parou. Né? Mas foi através dos SOBAs. Nós fizemos um trabalho com as mães, o Serviço Social na escola trouxe as mães, fizeram as apresentações de como ferver a água e como ter higiene com as crianças. Mas o que deu muita ação foi a gente deu também cloro, né, pílulas de cloro botando na água e fervam a água. E a epidemia parou. É incrível. São coisas que não fazem parte de um projeto de mineração, né? Mas que, efetivamente, se você não faz isso, como é que você trabalha? Como é que você trabalha? Realmente, conta mais um pouquinho para a gente das suas histórias. Estou gostando. Está gostando, é ótimo. Você lembra dos burcas? Sim. Você participou desse processo? Não, de recrutamento, não, né? Não. Os burcas já vieram através dos ingleses, foi aquele irlandês que era o Buchanan na época, tinha o Brian, que era o líder dos burcas, que eles tinham processo com... O que a gente fazia muito no treinamento a gente fez duas coisas no treinamento que não eram comuns, tá? A gente tinha um treinamento de chegada, né? Um treinamento inicial de todo mundo, né? E nesse treinamento inicial a gente dava as condições do canteiro, como é que funcionava, que não era um canteiro, que era uma mina, tá? Então a gente montou um treinamento de introdução que estava recheado com a lei do diamante, não pega diamante, não faça bobagem, tá? Então teve gente que no treinamento decidiu ir embora, tá? E teve um caso de que quando a gente mostrou as condições, mostrava as fotos, que, né, a gente pintava um pouco pior do que seria, tá? Para ver se já testar ali, né? Se no recrutamento até chegar ali tinha algum problema, dali para diante era o primeiro filtro, né? E das condições de trabalho, das condições de dia a dia, de alimentação. Teve caso de o cara na reunião, eu não quero isso para mim não, e pegou o avião de volta para Luanda e foi embora, tá? Esse foi um brasileiro, mas teve português também que chegou e foi embora. Até angolanos de outras regiões de cara, não vim aqui para isso, gente de Luanda, que eu não aceito isso, voltou. No treinamento. Não sei se você lembra, aconteceu comigo, uma minha secretária da Lusamba, uma filipina, que chegou das Filipinas, ela teve uma crise de choro quando olhou para aquilo tudo. Foi um problema. Voltou para as Filipinas, bateu e voltou.
Não Sim. conseguiu, não conseguiu. É. Tinha esse tipo de reação também, né? Mas fazia parte, né? Vem. E uma outra coisa que a gente fez, aí teve um apoio do Genésio Couto, lá da Odebrecht, do Alexandre Moreira, nós havíamos identificado uma coisa, uma tradição da Odebrecht, que a média liderança deveria ter um papel fundamental que é o contato da equipe trabalhadora com os gerentes e a média liderança, né, com encarregadas. Então, e isso aí estava tendo um distanciamento da forma de trabalhar que a gente tinha, né, e tinha muitos encarregados de outras regiões que nunca tinham trabalhado com aquela pessoa, então estava difícil traduzir para os trabalhadores qual era o espírito da empresa. Então, nós montamos um treinamento, né, o Alexandre Moreira com o Genésio montou um treinamento de média liderança, que depois eu passei a ser o instrutor desse curso, né, de como formar, como explicar como funcionava a empresa, qual era a nossa visão para uma empresa integrada. E a média chefia era o principal ponto de apoio que a gente usou. Então, voltando aqui, qual é uma condição crítica? A média chefia, quando nós tivemos a integração da média chefia nessa visão que nós tínhamos, o negócio começou a andar melhor. Tá? Então, a gente fez um treinamento, e um dos primeiros treinamentos que eu dei foi para a equipe da segurança, que era uma equipe altamente qualificada de oficiais do Exército Brasileiro, de equipes especiais do Exército Brasileiro. Tá? Então, tinha em toda a hierarquia, tinha coronel, major, capitão, estavam todos ali reformados, e eu dei instrução para eles no modelo, né, que eles tinham uma estrutura deles, eles estão acostumados a isso, uma coisa que eu aprendi muito sobre como funcionava a cabeça do militar, né, com essa equipe, né, que anos depois, foi muito positivo no meu trabalho que eu fiz com a Força Aérea Brasileira, mas isso é outra história. E eu entendi, e a gente fazia esse curso de como integrar as equipes e como respeitar as culturas locais, coisa que não fazia parte do treinamento anterior. Tanto que quando fui a Capanda, visitar Capanda para conhecer, entender como o Capanda foi o treinamento, eu fiquei chocado como era distante da comunidade, distante do dia a dia. Capanda era mais isolado, tem razão, não tinha uma comunidade forte do lado, mas Capanda tinha o grupo dos brasileiros e o grupo dos russos, e eles não se conversavam, né? E os angolanos não se conversavam, era muito isolado. E nós tínhamos uma mistura, era um omelete com tudo junto. Né? É verdade, é verdade. Que não foi fácil fazer isso, mas se conseguiu. No Catoca aconteceu a mesma coisa, né? Na fase inicial, principalmente pelos russos, a linguagem é difícil, né? Aquela língua é difícil de você interagir, mas aconteceu também desse distanciamento. Amigo, olha, eu gostei muito da nossa conversa. É uma pena que tenha que terminar. Eu gostaria muito de ficar aqui mais tempo, porque eu sei que você tem muitas histórias para contar. Mas eu gostaria de já deixar, e como já fiz isso com o Alexandre Moreira, pré-agendado uma nova conversa, já naquele outro momento do Luzamba, né, na fase final, né, onde tivemos aí as emoções, né, de uma paralisação e de uma retirada do pessoal do projeto. E eu gostaria, esse vai ser possivelmente o último vídeo das minhas experiências em África, em Angola, do projeto Zamba, né? Depois aí vai aí a minha trilha aí em outros projetos em Angola, mas eu vou terminar esse ciclo de Luzamba falando um pouco sobre o ataque e a evacuação do projeto, e certamente você vai poder ajudar muito em contar essas histórias também. Tem mais alguma historinha para contar? Ou você vai guardar isso para depois? Só uma última história. Uma coisa que nós fizemos na parte de marketing interno, a gente criou na parte de comunicação, a gente criou um jornalzinho interno, tá? Já da consultoria veio um jornalzinho, ia ter um jornal de comunicação para criar a linha de comunicação de empresa trabalhador, uma coisa que o Alexandre Moreira falou na sessão dele, né? Que a empresa tem que falar direto com o trabalhador, não através do sindicato, não através do intermediário. Isso. E o canal de comunicação era encarregado, né, a média chefia, e um jornalzinho, né, para comunicação direta dos fatos. Então, teve o primeiro jornal que foi feito, né, que foi encomendado para essa consultoria, veio um jornal feito no Brasil. O jornal chegou e foi distribuído, na mesma hora foi recolhido.
né? O tom do jornal estava irônico, os desenhos estavam preconceituosos, mostravam, não sei se você lembra disso, mas mostravam cartoons de trabalhadores como se fossem negros, pigmeus, uma coisa assim bem esquisita que a gente olhou para... Quando chegou, ele disse, nossa, que coisa esquisita isso, né? E a reação foi imediata, né? Quase começou uma greve. Então recolhemos o jornal e paramos o jornal. Aí contratamos um cartunista muito famoso do Jornal de Angola, o Lito Silva, para criar o primeiro jornal. Exatamente. Para criar o primeiro jornal nosso. Fizemos um primeiro jornal que tinha muito texto. Aí a pessoa tinha dificuldade de ler. Então começamos a montar um jornal que tinha mais imagens, mais histórias visuais, com algumas palavras em Chokwe. E esse jornal foi um sucesso. A gente chegou a fazer 2 edições do jornal, imprimi em Luanda, nas gráficas do Jornal de Angola, e distribuía lá. Era uma tiragem de 10 mil exemplares. Era muito divertido isso. Isso faz muito sucesso, né? Você lembra? O Totoro foi a mesma coisa, fez lá o jornalzinho. Aquilo era um sucesso total, e as pessoas gostavam muito, né? E é um canal de comunicação interessante, né? Que permite realmente as pessoas perceberem uma série de coisas que no dia a dia já é difícil de tomar conhecimento. E tinha uma coisa, naquela época, a fotografia era uma coisa muito rara. Poucas pessoas tinham máquina fotográfica e filme se revelava só em Luanda. Então, as pessoas não estavam acostumadas a se ver em fotografia. Uma coisa que a gente fez muito trabalho de ter o pôster do funcionário do mês e botar as fotografias das pessoas, as pessoas se reconheciam ali. Então, as pessoas, um dos prêmios importantes que a gente dava era aparecer a fotografia no mural e aparecer a fotografia no jornal. Então, as pessoas se reconheciam, mostravam para suas famílias. Era uma coisa muito importante, né, estar numa foto impressa. Coisa na época não era muito raro ter. Você sabe que ontem, por acaso, eu almocei com o nosso amigo Rogon Gilberto Stuck, né, da Dia Design. Eu falei dele num desses vídeos, e nós acabamos recordando alguns momentos, né? E eu até mostrei, né, desse vídeo, dessa entrevista que a gente fez, desse bate-papo que fez com o Alexandre Moreira, alguns dos trabalhos que foram feitos, a própria Dia Design que fez, né, que são esses que você está falando também, dos campeões, não sei o quê, tudo aquilo tinha uma função, né, de levar a mensagem aos colaboradores, aos trabalhadores, de forma agradável, de forma leve. Tudo isso se fez, né, presidente? Mais uma vez, né, um pouco tempo de vida do projeto. É isso, meu amigo. Olha, muitíssimo obrigado. Era bom até reforçar uma coisa que você disse no início e que tem tudo a ver. Essas conversas, elas são agradáveis, você contou uma série de histórias, mas tudo isso faz parte de um processo para aqueles que eventualmente vão se submeter a uma situação, se não igual, pelo menos semelhante àquela que nós vivenciamos, certamente um outro tipo de problema, porque algumas dificuldades nós tivemos, já não se tem mais, uma delas é a comunicação, mas todas as historinhas têm que deixar um aprendizado para as pessoas, né? A ideia desse trabalho é compartilhar experiências, né? E são pitorescas em alguns aspectos, mas efetivamente tem uma essência, tem um aprendizado a deixar, não é verdade? É isso aí. Tá bom, amigo. Olha, mais uma vez, obrigado a sua disponibilidade aí. E tá marcado aí o próximo encontro para a gente falar sobre o The End do projeto. Perfeito. Com certeza. Obrigado, Naim. Obrigado a todos. Um forte abraço para você. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Tchau.